Você vai ver que o nosso programa está especial para a criançada, hoje em dia da criança, né? Vamos ver se a gente tira as dúvidas de alguns papais e mamães. Que bom, então. Ajudar. Eu quero começar perguntando para a senhora, saúde de uma criança, doutora, por onde os pais devem começar? Pai de primeira viagem, principalmente, tem muita dúvida, né? Muita dúvida. Então, assim, a saúde da criança deve começar desde quando a criança nasce. Então, a criança na maternidade, ela já é encaminhada para fazer esse acompanhamento ao pediatra. Esse acompanhamento, ele deve ser feito com o pediatra mensal até 1 ano de vida. Então, nesse acompanhamento, a gente vai orientar os pais sobre a amamentação, que ela deve ser exclusiva até os 6 meses de vida. A gente vai orientar também sobre o desenvolvimento dessa criança, se está adequado para aquela idade, para que a gente possa intervir a tempo. E aí a gente vai tirando as dúvidas das mamães com relação à alimentação da criança, quando é que a gente deve começar a fazer os complementos com as papinhas, com as sopinhas. Tudo isso a gente vai orientando nessa visita ambulatorial todo mês. Então, assim, doutora Lorena, nada daquela coisa de perguntar para o parente, para quem já foi mãe, né? Nada daquelas dicas. Tem gente, cada um tem sua opinião, mas somente o especialista, viu, gente? Somente deve, o especialista. Né, é o que eu sempre digo para os meus pacientes, assim, que muita gente tem para opinar, mas quem vai tirar realmente a dúvida da mãe, do pai, é o pediatra. Então, tem que levar sempre no especialista. Doutora, que exemplos errados, por exemplo, a senhora já viu no consultório? Alguém que foi pela receita, pela cabeça de um parente, de uma tia, alguém que não entende muito bem. Quais são os exemplos que a senhora mais A gente vê muita intoxicação de medicamento. Então, a gente vê muita criança que chega, por exemplo, em urgência, ou mesmo em consulta de consultório mesmo, que chega lá com algum problema de saúde, intoxicado por alguma medicação, ou por algum essas misturas que as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas ou do interior, gostam de fazer essas misturas de ervas. Então, às vezes, isso acaba afetando um pouco a criança, a saúde da criança. E é perigoso, né, doutora? É perigoso sim. Doutora Lorena, outra dúvida, vacinas. Como é que deve ser o calendário? A partir de quando a criança deve começar a tomar vacina? E quais são as principais? Então, as principais vacinas da criança, assim, quando a criança nasce, ela já na própria maternidade é feita a vacina BCG e a vacina da hepatite B. Tem algumas condições, por exemplo, quando a criança nasce com baixo peso, que a gente espera até a criança chegar aos 2 quilos. Mas normalmente são essas 2 primeiras vacinas. Depois a gente vai acompanhando um calendário vacinal da criança. Por isso é importante essa visita mensal ao pediatra, porque a gente vai acompanhando para ver se está sendo feita todas as vacinas. Então, ao nascer, ela faz essas 2, depois vai fazendo com 2 meses, com 3 meses, 4. E aí que é importante a mãe estar atenta, porque ela tem que estar prestando atenção no calendário, no próprio cartãozinho de vacinas, geralmente eles já colocam as próximas vacinas. Então, é importante porque essas vacinas, elas previnem várias doenças, inclusive doenças que já estão erradicadas no Brasil, como a polio. Então, além daquele calendário que ela acompanha todo mês, ainda tem as campanhas de vacina, que são importantes. Tem as campanhas, né? Isso. Doutora, e a questão da atenção dos pais, o carinho, vamos dizer o carinho, então, é importante para o desenvolvimento da criança? Sim, esse carinho ele é importante desde quando está sendo gerada aquela criança, desde a barriga da mãe. Então, eu sempre assim falo para as mães, bota música para a criança, conversa com o teu bebê, mesmo o bebezinho recém-nascido que você acha que ele não escuta, que ele não entende, ele entende. Ele entende quando a mãe está nervosa, ele entende quando a mãe está insegura. Ao mesmo tempo, ele entende quando a mãe está feliz, quando a mãe demonstra aquele carinho para ele. Então, a gente sempre assim, eu gosto de indicar, bota uma música para a criança. Quando a mãe está amamentando, conversa, o pai também fica perto, porque a criança conhece esse amor do pai e da mãe. Então, é muito importante. A criança também consegue, doutora, sentir a voz do pai também? Consegue. A criança, na realidade, ela consegue sentir a voz do pai, consegue sentir a voz da mãe. E muitas vezes, assim, tem alguns parentes muito próximos que acompanharam aquela gestação, como as avós, que a criança também conhece a voz. Ele conhece pela voz, ele conhece a mãe pelo batimento cardíaco, pelo cheiro, conhece sim. Então, é verdade essa história, né, doutora? É, sim, é verdade. Ok, então, olha só, gente. A criançada, assim como os adultos, também devem fazer atividades físicas. Mas é preciso, antes de começar, a praticar, tomar alguns cuidados e escolher a atividade certa, de acordo com a idade. Vamos ver aí na matéria. Eric tem 8 anos de idade e, por causa da falta de exercícios, estava com alguns problemas de saúde, como a taxa de colesterol acima do normal. Mas foi com a ajuda da natação que o garoto recuperou a saúde e a forma, afirma a tia. O objetivo maior é socializar mais um pouco ele, que ele ficava muito tempo parado no computador, só jogando videogame. Ele tinha brincadeira com os primos e coisa tudo mais, mas ele queria estar mesmo era no computador. Eric gostou tanto do exercício e já decidiu. Vai treinar bastante para ser um nadador profissional. Eu gosto para aprender a nadar e eu pretendo ser um nadador quando crescer. A educadora física Renata Costa afirma que todas as atividades físicas são importantes para o desenvolvimento da criança.
A prática deve começar logo nos primeiros anos ou até meses. Os benefícios para a saúde da criança são muitos, garante a especialista. O que a gente observa muito nas crianças, quando elas começam a fazer atividade física, é que problemas de saúde começam a ser reduzidos. Tipo, problemas alérgicos não cura, mas a criança passa a ter menos crise e aumenta a disposição para estudar, aumenta a disposição para brincar, sabe? Ajuda muito no desenvolvimento motor e nas habilidades motoras da criança. Tito, de 5 anos, faz judô e natação. Ele adora praticar esportes todos os dias. Para ele, atividade física é uma das melhores coisas que gosta de fazer. Eu gosto de fazer um exercício. Além da natação, você gosta de fazer o que mais? Eu gosto de fazer judô. É legal também? É. Legal, né, doutora Helena? Porque seria bom se todas as crianças pudessem fazer atividades físicas, né? E aí eu já aproveito para perguntar para a senhora, a partir de qual idade a criança pode fazer ou deve fazer exercícios? Eu tenho pacientes com 6 meses já está na natação. 6 meses? 6 meses de vida, 6, 8 meses já começa a natação. Então, assim, aqui a gente tem centros que recebem a criança ainda bebezinho para fazer a natação e aí vai crescendo, já vai acrescentar a natação, acrescenta um outro esporte. É muito importante para a criança, porque ajuda tanto no seu desenvolvimento, como previne, por exemplo, a obesidade. Então, assim, faz aquele equilíbrio entre o que a criança come e o que a criança gasta. Então, é importante, ele interage com outras crianças. Por exemplo, tem alguns como o judô, que ajuda a criança a manter o equilíbrio, ajuda também na questão da educação da criança, ajuda na interação das crianças com outras crianças. É importante o esporte. Lembrando sempre assim, que aqui nosso clima é quente. Então, tem que procurar um esporte no horário adequado para aquela criança. Falando nisso, eu ia lhe perguntar, a senhora falou do judô, a natação. Qual é a melhor, quais são as melhores, então, na opinião da senhora? Eu gosto muito assim, na natação é bom, futebol também para criança e o judô também por causa da disciplina. O judô ajuda muito a criança a ser mais disciplinado, então é muito bom. Esses principais, assim, esporte principal, natação, judô e o futebol, que a criança gosta muito. E que também dá para fazer no nosso clima, né, doutora? Que dá para fazer no nosso clima, exato. O período está muito quente, né? A criançada sofre também, muito. Né? Eu quero saber da senhora, o que pode acontecer com a criança que não faz exercícios? Quais são os maus, os benefícios também que esse exercício traz? E no futuro, aqui não faz, o que acontece? Assim, como eu falei, é importante não só para essa questão de interação, mas também para ajudar no equilíbrio nutricional daquela criança. Então, ele vai ajudar a criança a crescer mais, ele vai ajudar a criança a manter o seu peso, porque assim, se ele pode até consumir muito alimento, mas ele também gasta aquele alimento, então ele não vai chegar a um sobrepeso, não vai ter obesidade, ele vai estar com o peso equilibrado. Então ajuda, a criança que não pratica esporte, o que pode acontecer? Pode se tornar uma criança mais obesa, pode se tornar aquela criança mais preguiçosa, pode também se tornar uma criança um pouco, assim, não chega a ser mais baixa, mas que pelo menos o esporte ajuda no crescimento, então pode de alguma forma atrapalhar aí também o crescimento. No desenvolvimento intelectual também, doutora? Também, desenvolvimento então intelectual. Ajuda, né? Ajuda muito porque lá ele vai ter outras crianças, ele vai ter outros exemplos, ele vai interagir, então ajuda muito nessa parte intelectual também.